pessoal, como prometido, eu vou tentar responder aquela enquete que eu coloquei no meu Instagram. Você acredita que um brasileiro demora 2 anos e meio para ficar fluente em inglês? Bom, primeiro de tudo, eu não sei de onde que o pessoal tirou essa ideia de 2 anos e meio é o tempo que um brasileiro leva para ficar fluente em inglês. Eu tenho uma ideia de onde isso pode ter saído. Geralmente, as escolas de idiomas, elas dão esse período porque é praticamente o tempo que você consegue segurar um aluno dentro de uma escola. Você vai renovando contratos de 6 meses ou de um ano, e se você não conseguir garantir para o aluno que ele vai aprender alguma coisa em 2 anos e meio, dificilmente você consegue o primeiro contrato com esse aluno. Não estou dizendo que é ruim, não estou criticando, porque eu acho que cada aluno tem uma forma de aprender e a escola de idiomas é uma dessas formas. Precisa aprender, precisa começar de algum lugar. É um pensamento recorrente, né? Toda vez que um aluno vem me perguntar em quanto tempo eu consigo ensinar inglês para ele, isso é uma coisa que realmente é, é impossível, né? Não é o tempo que eu demoro para te ensinar, é o tempo que você demora para aprender. E não precisa eu te ensinar, né? Se eu for ser a única fonte de contato com a língua inglesa de qualquer pessoa, eu não posso garantir que esse aluno vai saber mais do que eu um dia. E esse é o objetivo principal, é o aluno aprender aquilo que ele precisa e não necessariamente aquilo que eu sei. Então, ele precisa um dia saber mais do que eu. Esse é o objetivo, né? O aluno tem que superar o mestre em algum ponto. Então, eu imagino que a ideia dos 2 anos e meio tenha surgido desse tempo que as escolas de idiomas dão para você aprender o idioma. Agora, o que eu já falei em outro vídeo aqui mais cedo. O tempo que você leva para aprender uma segunda língua, seja o inglês, seja qualquer língua, depende do quê? Depende de quão parecida a sua primeira língua é com a sua segunda língua. Depende de quanto tempo de qualidade você consegue passar em contato com essa língua. Então, a gente tem crianças que aprendem a falar um segundo idioma naturalmente quando elas têm o contato com essa língua ou com várias línguas. Desde pequenas, mas é um contato, gente, de 18 horas por dia. Eu tenho um sobrinho que é americano, ele fala tanto português quanto inglês, porque os pais são brasileiros. Ele mora nos Estados Unidos, ele fala inglês e português fluentemente. E é uma outra coisa que as pessoas buscam muito, que é a tal da fluência. Você ser fluente em uma língua não quer dizer que você saiba falar qualquer coisa nessa língua. Você pode ser fluente em inglês básico, você pode ser fluente em inglês intermediário. Como eu falei mais uma vez em um outro vídeo mais cedo, é só buscar aí no meu canal do YouTube. Se eu colocar duas pessoas que têm um nível básico, por exemplo, duas crianças de 3 anos de idade, duas crianças de 4 anos de idade, elas não vão ter a língua, seja a língua mãe, ou seja, se elas, né, forem criadas no país diferente daquele país de onde elas nasceram e eles falarem duas, três línguas, eles não vão ter aquela língua no nível avançado ou intermediário. Elas lidam com a linguagem para as necessidades básicas. Então, eles são fluentes? São, eles vão brincar, eles vão pegar os brinquedos, eles vão conseguir montar historinhas, mas tudo dentro do nível básico de seja qual for a língua que eles estão usando para se comunicar. Então, essa ideia de fluência, né, de ser fluente no inglês, não quer dizer que você saiba tudo sobre aquela língua ou que você consiga se comunicar como um nativo adulto, no caso. Mais uma vez, no inglês, a conta que a gente faz é que um nativo é considerado fluente aos 7 anos de idade.
Então, essa pessoa, né, essa criança, passou 7 anos tendo um contato de 18 horas por dia e ele ainda não tem o inglês avançado. Aos 7 anos de idade, ele está começando a ter o inglês avançado. Vamos pensar que a gente tem uma faixa de 0 a 100 palavras, por exemplo, que é um número real, tá? 100, 150 palavras são as palavras que você precisa para se comunicar dentro do inglês básico, mas tem que saber usar bem essas palavras. Uma criança de 7 anos de idade, ela vai ter um conhecimento de umas 250, 300 palavras, que ela vai usar essas palavras para se comunicar. Ainda não é nem o nível avançado de inglês, certo? Para você ser considerado do nível avançado de inglês, você tem que conhecer mais ou menos 10 mil expressões idiomáticas, né? Um nativo vai conhecer 25 mil, vai conhecer e usar. Um nativo adulto vai conhecer e usar cerca de 25 mil expressões idiomáticas. Então, esquece esse negócio, em 2 anos e meio você vai ficar fluente em inglês, tá? Não é verdade. Você pode, em 2 anos e meio, se você estudar 1 hora por dia, por exemplo, em 2 anos e meio você pode conseguir conversar em inglês bem, né? Se comunicar bem, escrever bem, se você praticar a escrita, ouvir bem, se você praticar o listening. Não adianta você ficar assistindo filmes, por exemplo, e querer falar inglês. Você só fala falando, tá? Você só aprende a falar falando. Uma habilidade não vai te ensinar a fazer outra coisa na outra habilidade, vai te ajudar, né? Você ler vai te ajudar a escrever, você ouvir vai te ajudar a falar. Se você não ouvir, você não vai falar. Agora, só de assistir filmes você não consegue falar, você consegue ouvir bem, você consegue treinar o seu listening e fica chuchuzinho, tá? Agora precisa treinar aquela habilidade especificamente. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha respondido. Essa era uma questão que eu queria discutir porque muitas pessoas me perguntam sempre, né? Sempre a primeira coisa que as pessoas perguntam quando elas querem aprender inglês. Quanto tempo leva para aprender? E essa é uma pergunta que varia de caso a caso. Geralmente eu respondo, depende. Quanto tempo você tem para se dedicar diariamente a aprender a língua? Porque estudar 1 vez por semana não é suficiente. 2 vezes por semana não é suficiente em 10 anos. Não é suficiente em 10 anos, muito menos em 2 anos e meio. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos assistir filme, porque sem isso também não dá certo, né? Hoje a internet está cheia de recursos, tem exercícios online, tem jogos. Então, ao invés de você jogar com a tradução em português, né, com legenda em português, baixa o jogo original, compra o jogo original e joga em inglês, passa a dificuldade, passa o perrengue, pega o dicionário para poder entender o que você precisa fazer na sua próxima quest. Foi assim que eu aprendi, tá? Na marra mesmo, mas demorou muito, muito tempo para eu conseguir conversar em inglês, entender em inglês. Não foi em 2 anos e meio, com certeza, demorou muito mais tempo que isso. Tá bom? Até o próximo vídeo.